Bora lá, fiel, domingo de derby, Corinthians e Palmeiras dentro da Neoquímica Arena, o Timão ganhou novidades pra partida, então bora acompanhar aqui a provável escalação do Corinthians, falar também daquela declaração bombástica que o Memphis Depay fez ontem através do seu Instagram, baita polêmica, mas a fiel ficou do lado dele, deu o que falar, então vamos ver isso aqui também no vídeo de hoje. Então já sabe, né, pessoal, domingo de derby, vídeo cheio de informação pra vocês, curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal, bora lá, fiel, pra sempre receber as novidades do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, gente, se a rodada do Brasileirão é de clássico, a gente, é claro, vai ter que falar agora do famoso derby, não é mesmo? Corinthians e Flamengo. Ó, louca. Sei lá porque Palmeiras. É óbvio que é Palmeiras. Estão falando de clássico. Estão falando de derby. Corinthians e Palmeiras se enfrentam em Itaquera. E aí, Diniz conseguiu a primeira vitória na estreia numa Liberta. Será que consegue vencer o primeiro clássico do ano pelo Corinthians? Vamos ver a matéria. Boa essa matéria quem fez, viu? Vamos ver. Cavaram uma bela polêmica no último derby, é ou não é? Se Andréas Pereira atrasou a vida de Memphis, não sei. Mas que isso ainda dá o que falar, não tenha dúvida. Junto do escorregão holandês no suposto buraco, veio a vitória alviverde no clássico, com um gol de um artilheiro que não perdoa, Flaco Lopes. Quando não golpeia a meta adversária, vira garçom o argentino. 6 assistências no ano. O outro lado vivia o inferno de uma sequência cruel. 9 jogos sem vencer no tempo normal não é normal. Trocou Dorival por Fernando Diniz e suas convicções. E na aposta de estreia, um menino brilhou, Kaique. E o time encantou, ao menos o recém-chegado professor. Professor visionário e confiante. Minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dava para perceber jogando contra e nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. Agora é derby, amigo. As diferenças, os momentos, tudo isso fica de lado. E os detalhes, as peças podem fazer a diferença. Jogadores diferentes podem fazer a diferença. Um clássico desse tamanho pode ser decidido nos detalhes. Amanhã, 18h30, Arena Corinthians em Itaquera, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As apostas, os dois têm 25 anos de idade. O argentino Flaco Lopes, até agora com a camisa do Palmeiras, fez 22 jogos e marcou 9 gols em 2026. Nesta temporada, Yuri Alberto, pelo Corinthians, 14 partidas e 5 gols. E agora? Razões para neles acreditar. Flaco Lopes foi o artilheiro do Palmeiras no ano passado, 25 gols. Esse ano já tem 9, artilheiro do time de novo, 3 no Campeonato Brasileiro. O mais recente na Série A foi na vitória contra o Mirassol, na 6ª rodada. Do outro lado, o atacante que, quando esteve machucado, fez falta para o time, que acumulou sequência ruim sem vitórias na temporada. Mas ele fez gol em título conquistado este ano, na Supercopa do Brasil em Brasília contra o Flamengo, naqueles 2-0. Na estreia na Libertadores, na estreia de Diniz, ele também marcou contra o Platense na Argentina. Venceu até o dente do siso naquele dia. Desde segunda-feira aí com bastante dor no dente, mas graças a Deus pude estar bem para poder jogar hoje. Tomei algumas porradas ali, mas graças a Deus o ponto não abriu também, então valeu a pena esse esforço, uma grande vitória e um grande gol para poder ajudar aí. Ajudar a equipe é a especialidade deles. Façam suas apostas. Os artilheiros estão ligados. Matéria bem escrita, hein, Decilo? É bem editado, eu gostei da arte na passagem que a nossa querida Gabi fez. Ficou legal, né? A passagem é quando o repórter aparece falando lá algumas coisinhas, mas a arte que ela colocou com os números, as fotos, foi muito... Do Flaco revolucionou. Flaco mudou, hein? O Flaco mudou, a torcida queria... Nossa, a torcida queria matar no começo, mas aí o Abel conseguiu transformar, o cara chegou até a seleção argentina, imagina? É sensacional. É, muito, muito bom. E o Yuri também bastante importante. O Corinthians ainda não venceu o clássico estadual. Foi com outro treinador, que agora é a primeira chance do Fernando Diniz. São 3 empates e 1 derrota. Perdeu, a gente mostrou no começo da matéria, aquele buraco que o Andréas fez lá no pênalti. Ainda dá muito o que falar. Eram 9 jogos sem vencer no tempo normal. Veio essa vitória fora de casa, na estreia do Fernando Diniz. Agora,
tem desfalque dos dois lados, né? Exato. O André Ramalho está suspenso no Corinthians, o Memphis segue de fora, o Guinegão também de fora, o Caio César ainda de fora. No Palmeiras, pelo menos na área técnica lá, é que o assistente é igual, né? São todos siri na lata. O Abel pegou 8 jogos, cumpriu 2, são 6, entrou com efeito suspensivo, que só vai ser julgado no meio da semana que vem, então não vai ter o Abel, não vai ter também, e isso é muito importante, o John Arias, que é um jogador que se encaixou, é a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, o John Arias vai estar de fora. Favorito Corinthians? Jogando em casa? Jogar em casa, sim, mas o Corinthians tem o pior ataque do campeonato com 8 gols. O Palmeiras tem o melhor ataque, é o time que mais venceu até agora e o que menos perdeu. Tá na primeira posição por algum motivo. Cilinho, muito obrigada pela... O Timão entra em campo neste domingo para um dos jogos mais importantes da temporada até aqui, o clássico contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Um derby que pode mudar completamente o rumo do time no Campeonato Brasileiro e, principalmente, dar uma resposta definitiva para a torcida após esse momento de instabilidade. Mas antes de falar da bola rolando, o mercado voltou a esquentar nos bastidores. Nas últimas horas, surgiu a informação de um possível interesse do Corinthians em Everton Cebolinha, atacante do Flamengo. O jogador, que já foi destaque no futebol brasileiro e teve passagem pela Europa, volta a ser ligado ao Timão e não é de hoje. Em outras janelas, o nome dele já tinha aparecido nos bastidores do clube, mas nunca avançou de fato. E agora o cenário é interessante, fiel. O contrato do Cebolinha com o Flamengo vai até dezembro de 2026. Isso significa que a partir do meio do ano, ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça no futuro. Ou seja, uma oportunidade de mercado que pode chamar a atenção da diretoria alvinegra. Porém, não é uma negociação simples. Primeiro ponto, salário. Everton Cebolinha hoje recebe algo na casa de mais de R$1 milhão mensais no Flamengo. Um valor alto, ainda mais para um Corinthians que vive um momento financeiro delicado, com dívidas, transfer bans e necessidade de reorganizar o caixa. Segundo ponto, características. Será que faz sentido? O Corinthians já trouxe recentemente nomes como Memphis Depay e Jesse Lingard, jogadores de mais mobilidade que atuam flutuando no ataque. O Cebolinha também é um jogador de velocidade, de lado de campo, que gosta do 1 contra 1, ou seja, tem características que podem até se encaixar, mas também pode gerar uma sobra de jogadores com funções parecidas. E aí fica a pergunta para você, torcedor: vale a pena investir pesado em um jogador como o Everton Cebolinha? Ou o Corinthians precisa olhar para outras posições mais carentes do elenco? Agora, mudando totalmente o foco, porque o que importa mesmo é o derby, é clássico, é rivalidade, é aquele jogo que muda ambiente, muda confiança, muda temporada. Depois de resultados irregulares, pressão sobre o técnico e questionamentos sobre o desempenho do time, esse jogo ganha um peso ainda maior. É a chance do Corinthians mostrar reação, é a chance de jogar com raça, com intensidade, com a cara do Corinthians. É a chance de dar uma resposta dentro de campo, e a Neoquímica Arena vai estar pulsando como sempre, porque em derby não tem favorito, tem entrega, tem vontade e tem coração. A expectativa também gira em torno de nomes importantes do elenco que precisam chamar a responsabilidade. Jogadores experientes, reforços que chegaram com status alto. Esse é o tipo de jogo que separa quem sente a camisa de quem apenas veste. E aí, fiel, deixa aqui pra gente. Você traria o Everton Cebolinha para o Corinthians? Acha que faz sentido esse investimento? E pro derby, qual é o seu palpite? Hoje é dia de decisão, hoje é dia de Corinthians. O clima esquentou no Parque São Jorge, porque mais uma polêmica envolvendo o nome de Memphis Depay movimentou os bastidores do Corinthians nas últimas horas. O atacante veio a público para se posicionar após toda a repercussão de um meme que circulou nas redes sociais e que acabou gerando interpretações negativas por parte da torcida e da imprensa. Mas o Camisa 10 fez questão de esclarecer a situação e mostrar mais uma vez o comprometimento com o Timão. Segundo o próprio Memphis, ele ficou incomodado com a forma como o episódio foi tratado e reforçou que em momento algum teve a intenção de desrespeitar o clube ou a torcida. Muito pelo contrário. O holandês revelou inclusive que pediu para jogar o derby contra o Palmeiras, mesmo não estando 100% fisicamente. Ou seja, é aquele tipo de postura que a Fiel gosta de ver. Jogador querendo estar em campo, querendo ajudar, querendo decidir.
E não para por aí. Memphis também deixou claro que está com um pensamento totalmente voltado para o Corinthians no pós-data FIFA. Mesmo com toda a pressão, críticas recentes e questionamentos sobre desempenho, o atacante garantiu que está focado em dar a volta por cima junto com o elenco. Vale lembrar que o camisa 10 vive um momento delicado, com críticas por parte da torcida e também após algumas polêmicas recentes, como o episódio do celular no banco de reservas, que ele explicou ter sido para contato com médicos da seleção holandesa. Mas dentro de campo, a expectativa segue alta. Memphis é um jogador de nível internacional, com passagem por grandes clubes da Europa e protagonismo na seleção da Holanda. Em um momento de pressão no Corinthians, é justamente dele que se espera a liderança técnica e emocional do time. E para fechar, tem um ponto muito importante nessa história toda que precisa ser colocado na mesa. O contrato do Memphis Depay com o Corinthians vai só até o meio do ano. Ou seja, ele já pode sair de graça e, se nada mudar, pode até disputar a próxima Copa do Mundo praticamente sem clube. E olha que curioso, nas próprias declarações, o Memphis deixou claro que quer ficar no Corinthians, que acredita no projeto, mas também sabe que não é uma negociação simples. E não é mesmo. Hoje o Corinthians tem uma dívida considerável com o jogador, envolvendo salários atrasados, premiações e metas contratuais já atingidas, que gira na casa dos 50 milhões de reais. É muito dinheiro. Ou seja, antes de qualquer conversa sobre renovação, o clube precisaria resolver essa pendência financeira. Só depois disso, sentar para negociar uma permanência. E aí eu te pergunto, fiel, vale a pena fazer esse esforço todo para manter o Memphis Depay no elenco? Ou, olhando o custo-benefício, seria melhor agradecer pelo que ele fez até aqui e seguir outro caminho? Você acha que ele entrega dentro de campo o que custa? Ou o Corinthians precisa pensar com a razão nesse momento? Comenta aí, porque essa decisão pode definir muito do futuro do Timão. Fala aí, galera, tudo bem? Postagem de Memphis Depay, uma postagem meio enigmática diante, claro, da situação dele contratual com o Corinthians. Para quem não sabe, falta pouco tempo aí para acabar o seu contrato, é agora em junho. O Corinthians diz que vai conversar com ele, quer a renovação, mas quer trocar algumas cláusulas do seu contrato, alguns números e tudo mais. E aí ele fez essa postagem que vocês estão vendo aí, né? Que dá a entender que ele está em dúvida também do que pode acontecer com o restante da sua carreira, não sabendo muito o que ele vai fazer da vida, se permanece, se sai, se não. Enfim, não cita nada do Corinthians, essa já é a tradução, né? Ele fez em inglês, essa arte aí do pessoal da TNT. Vamos aguardar, o que vocês acham dessa publicação de Memphis Depay? O que você pensa, hein? Diz aí. Depois da estreia, que grande desafio tem Fernando Diniz, hein? Como é que vem o Palmeiras? O que esperar desse derby? Será que é o mesmo time? Passou a euforia da estreia aí? Deu tudo certo, estreou na Libertadores, ganhando fora de casa, 2-0, aquela coisa toda. O Yuri Alberto superando um siso, né? Levando até um dentista para a Argentina para poder ter condições de jogo, enfrentando a dor e tudo mais, e sendo decisivo, marcando um dos gols da vitória, o outro marcado pelo Kaique, uma aposta do Fernando Diniz que deu certo. E mais do que isso, né, o jogo teve como resultado 2 assistências de Rodrigo Garro, lembrando os bons momentos do camisa 8 com a camisa do Corinthians. Bom, e agora? Pois é, gente, o Corinthians mal estreou na Libertadores, fora de casa, ganhando um jogo. Aí você tem a sexta, que é um regenerativo, né? O sábado para o Diniz posicionar o time e no domingo já tem o derby pelo Campeonato Brasileiro. Dentro do seu estádio, onde o Corinthians tem números muito ruins nesse ano, vem de alguns tropeços, empate, derrotas, perdeu para o Inter, perdeu para o Coxa, e agora precisa dar uma resposta para o seu torcedor diante do arquirrival, do maior rival, que é o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Então tem isso em jogo também. Mesmo que o Palmeiras tenha aberto 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o São Paulo vai jogar com o Vitória em Salvador. Se tem um tropeço do Palmeiras, o São Paulo encosta. Então, isso também está em jogo. Além de, obviamente, toda a rivalidade. O Palmeiras, por exemplo, não vai ter o Abel Ferreira à beira do campo, já que ele tomou 8 jogos de suspensão por conta
das suas expulsões no campeonato, né? Claro que o Palmeiras já recorreu, buscou efeito suspensivo, ele já cumpriu 2 automáticas, né? Então, na verdade, são 6 jogos, mas assim, até onde se sabe, ele não estará em campo, né, na beira do gramado, e faz diferença, tá? Mesmo que a comissão técnica do Abel ela seja suficientemente competente para manter as suas ideias, a gente sabe a influência que ele tem no grupo de jogadores, né? A capacidade que ele tem ali de mudar alguma coisa de forma mais automática e é uma ausência significativa do Palmeiras. Outra ausência é o John Arias, suspenso e que fez um golaço contra o Bahia, tá super bem cotado, titular absoluto, e aí tem essa dúvida aí de quem pode jogar no ataque. O Vitor Roque, por exemplo, treinou com o grupo, mas ele também é considerado como uma dúvida. Pelo menos acho que vai ser relacionado, pode entrar no segundo tempo, mas começar o jogo acho muito difícil. O mesmo vale para o Paulinho, que obviamente o mesmo vale em termos de treinamento, mas não é uma condição totalmente diferente. O Palmeiras está com muita cautela em relação ao Paulinho, então o Paulinho não deve ir para o jogo, mas ele já está trabalhando, já está treinando. Daqui a pouquinho a gente vai ver o Paulinho em campo aí, que teve uma lesão grave, está se recuperando e já vai ajudar o Palmeiras. Então deve ser o Sousa ou o Felipe Anderson ali daquele lado, no lado do John Arias. O Alan, né, deve ser o outro ponta, o outro extrema, com os 2 volantes, o Marlon Freitas e o Andreas Pereira, que estão jogando muita bola, e o Maurício sendo o cara mais de flutuação ali no meio campo, com o Flaco Lopes, que na verdade não é um centroavante, né? O Flaco é um cara que virou quase que o articulador do time, ele volta para buscar o jogo, ele aparece na área sim, mas ele cai pelos lados, ele busca tabelamentos, ele começa muitas vezes a jogada do time, ele evoluiu demais, o Flaco Lopes. Não vem bem nos últimos 2 jogos, mas é um cara muito importante. De resto, tem um problema na lateral esquerda, né? Com o Piquerez e o Jeff Tech estão machucados e o Arthur, o menino, tá ganhando uma chance por ali. Na direita, o Giai tá ganhando uma sequência, o Kelvin até entrou bem lá em Barranquilla, mas o Giai deve ser o titular. E a dupla de zaga, o Murilo e o Gustavo Gomes, com o Carlos Miguel, de novo, voltando à Neoquímica Arena, agora como goleiro do Palmeiras. Não tem dúvida, né? Quer dizer, tem algumas, né? Mas eu digo, em relação ao que deve ser o time do Palmeiras, é mais ou menos isso. No que tange ao Corinthians, aí já temos mais dúvidas ainda, porque a gente só tem um jogo de parâmetro do Fernando Diniz para tentar projetar essa equipe. E, cara, é um jogo peculiar, diferente, fora de casa, pela Libertadores, numa estreia em que deu resultado. Então, se deu resultado, mantém o time? Teoricamente sim, mas vamos lá, né? O Palmeiras não é o Platense. E mesmo que o Platense tenha jogado em casa e que agora o jogo seja na casa do Corinthians, o Palmeiras não é o Platense. Mas aí eu tô muito curioso para saber qual vai ser a postura dos times, né? Porque o Palmeiras gosta de entregar a bola pro adversário, de jogar em transição, fez isso no Choque Rei, especialmente depois que abriu um placar muito cedo. E também tem isso, daqui a pouco o Palmeiras avança umas linhas ali, mete uma pressão inicial para abrir o placar e ficar confortável. Se ele não conseguir, ele vai, obviamente, ao longo do jogo tentar buscar mais espaços. Os times do Fernando Diniz, eles costumam dar espaços. Ele tem pedido, né, compactação, jogadores aproximados e tudo mais. E isso aconteceu, inclusive, no jogo lá do Platense, né, com o Diniz pedindo essa compactação. Mas é muito diferente agora. A gente está falando de um jogo de brasileiro, um clássico, dentro de casa. Não tem como a gente ter referências do que o Fernando Diniz possa fazer. Mas, cara, a grande notícia desse jogo na Argentina foi justamente a assistência ou as assistências do Rodrigo Garro, né? A influência dele no jogo. Ele participou dos 2 gols. Então, tirá-lo do time agora não teria como, né? Talvez ele reforce o meio de campo para dar mais liberdade ao Garro, mas aí o Breno Bidon vai perder a titularidade. A gente vai ter que pensar nisso. E se ele tirar o Bidon, será que ele bota o André, o Ranieri, mais o Matheus Pereira, mais o Alan? Será que ele muda o jeito de jogar? 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, para você encarar o Platense, mesmo fora de casa, é uma coisa. Agora, o Palmeiras, que tem justamente no seu meio-campo aquela qualidade toda com o Marlon Freitas e o Andreas Pereira. Então, cara, é muito difícil a gente prever o que pode acontecer, o que o Fernando Diniz está prevendo para esse jogo. Vai dar uma povoada, vai buscar uma marcação um pouco mais, né, resistente ali, vai ter mais a bola. Porque também depende da postura do Palmeiras, como é que ele vai buscar esse resultado. Não é fácil a gente projetar e, cara, é um desafio e tanto, porque se ele vence esse jogo, o Diniz, ele ganha um crédito e uma tranquilidade para trabalhar absurda, porque aí você começa a Libertadores ganhando, você ganha do Palmeiras, interrompe uma sequência ruim em casa, inclusive, se afasta da zona do rebaixamento,
O contrário também é verdade. Eu não acho que o Diniz sairia chamuscado do jogo por conta de uma derrota. Ele chegou agora. Acho até uma situação um pouco confortável para ele, né? Obviamente a pressão existiria sobre os jogadores, sobre o clube, sobre o time, mas o Diniz pouco tem a fazer. Ele tem pouquíssimas sessões de treino, ele estreou ganhando pela Libertadores e, pega pela frente justamente o Palmeiras. Caso o insucesso aconteça, o Diniz ele tá um pouco, né, protegido nesse sentido. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal para sempre receber as novidades do Timão, deixa um like aí, aperta hypar o vídeo se você estiver assistindo pelo celular, beleza? Pessoal, a gente falou do Memphis aí, mano, ele postou um carrossel que a gente fala lá no Instagram, né? E aí esse carrossel tinha essa figurinha aqui, tá ligado? Foi essa figurinha que deu uma polêmica aí, tá? Ele fez essa publicação ontem. Então, basicamente, o que tá escrito nessa figurinha aqui? Pra traduzir, eu sei que é óbvio, né? Mas vamos falar aqui da imagem. Aqui o bonequinho na árvore é como se fosse ele coloca me, né? Eu. Aqui, stay at my job é ficar no meu trabalho, né? Aqui é um leão querendo comer ele, já comeu metade da árvore, que diz assim, ó, tipo, sair do meu trabalho sem ter um plano B, tá ligado? E aqui embaixo ele coloca assim, ó, mudar de trabalho ou tipo ir pra outro emprego, tá ligado? E ele tá tendo que tomar toda essa decisão aí, sabe? Então, colocaram ele colocou essa figurinha, né? Lógico, tem muitas indiretas aqui, tá bom? Eu li toda a matéria aqui dentro do meu timão, li toda a matéria e eu vou falar pra você, tá? A Fiel ficou do lado dele, tá, mano? Pelos comentários aí, a Fiel ficou do lado dele, porque ele é um jogador de muita personalidade, então ele se pronunciou mesmo, tá ligado? Ele até escreve aqui, ó, a minha prioridade é o Corinthians, ponto final. Desde o começo isso vai além da Copa do Mundo, então porque tem muita gente falando, né? Falar, o Memphis, né, acomodou, vai só pra jogar a Copa do Mundo, principalmente o craque Neto, né, que pesa muito na dele. E aí outra parte polêmica que ele colocou, ó, eu insisti pra jogar amanhã, mas infelizmente não vai ser possível por causa de alguns erros. Cara, ele tá jogando uma bomba, tipo assim, mano, ó, eu não vou jogar o derby por causa da incompetência do pessoal. Isso aqui, pessoal, gera um clima, se incomoda tanta gente, sabe? E a verdade precisa ser dita, né, pessoal? O departamento médico do Corinthians acontece alguma coisa, mano. Alguma coisa não tá certo lá, sabe? Então, é difícil, velho. A publicação sacode lá o Parque São Jorge e aí ele fala uma parte de dinheiro, né? Ele fala, não é só sobre dinheiro, né? Precisamos levar o Corinthians pra onde ele pertence, né? Juntos, todo mundo, tal, competindo por todos os títulos. Então ele é um cara que parece, tá, pessoal? Parece que quer ficar, né? Que se importa, enfim. Vamos aguardar. E você, o que você acha aí do Memphis Depay? Deixa a sua opinião aí nos comentários, tá bom, pessoal? E para não passar em branco aqui, a escalação também, deixa eu ver aqui, ó. A escalação é a mesma escalação, provavelmente aí. O Fernando Diniz vai fazer a mesma escalação da Libertadores no dia de hoje. Provavelmente não muda nada, uma peça ou outra ali, mas é isso aí, a essência do Corinthians pro derby, tá bom, pessoal? Se você não deixou o palpite, deixa o palpite nos comentários, bora trocar uma ideia, eu leio todos os comentários, respondo todos aí na medida do possível também, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!